Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo para tratarmos sobre as estruturas paratextuais e hoje eu vou trabalhar um pouquinho com um livro também que já foi bastante chamado aí para as escolas aqui em Porto Alegre, Dia de Prova e Outros Contos Adolescentes. Este livro aqui é uma coletânea de contos, né, que foi lançado no ano de 2020. No meio da pandemia, na verdade, a gente fez esse lançamento, né? E já era um livro que há alguns anos eu pensava em como construir. Afinal de contas, eu já vinha com essa ideia de trabalhar com o público juvenil, né? De uma maneira mais constante, né? Mas, de fato, fui realizar isso a partir da construção desse livro especificamente. Foi pensado para esse público. Então, aqui nós temos cerca de 15 contos que abordam questões da adolescência, questões da sala de aula, questões que envolvem esse universo, principalmente do jovem, ali dos 12, 13, 14, 15 anos, que foi quem eu quis representar um pouco mais aqui ao longo dessas histórias. A gente tem alguns textos que falam de pessoas em final de época escolar, de início de faculdade, mas todas elas dentro desse âmbito da adolescência, todas dentro do âmbito das questões que envolvem essa faixa da vida que é tão complexa e tão legal de vivenciar por muito tempo da nossa vida. Bom, então, esse livro tem algumas propostas temáticas interessantes, creio eu. Né? Em primeiro lugar, além de trazer a temática da adolescência como um todo e todos os seus invólucros, né, todas as situações que a regem, a gente ainda tem alguns pontos específicos dentro disso. Por exemplo, tratar com alguns tipos de doença mental que podem envolver a adolescência, e quando eu digo doença mental eu falo em situações psiquiátricas, né? Por exemplo, num dos contos, uma adolescente ela vive dentro de um passado que ela não consegue se soltar. Né? Ela tem uma expectativa de ficar com um menino e esse menino já não existe mais. Né? E tem uma amiga que tenta ajudá-la e não consegue. E no fim, os setores da escola precisam auxiliá-la, né, a voltar a um tratamento que um dia ela já presenciou. Outro tema que também é bem aflorado aqui dentro, né, é a questão da competição entre amigos, entre equipes, né, que nós colocamos bastante em evidência num conto que aborda, né, um jogo de futebol no intervalo de aula, no recreio, gurizada jogando com bola de meia, né, um pouquinho, né, de um futebol que foi feito entre, né, torcedores de um time e de outro, para que então pudesse, né, realizar essa ação. Mas claro que pensado na ótica, né, dos problemas e das coisas legais também que trazem, né, essa vivência competitiva, mas ao mesmo tempo que traz o crescimento para cada um desses adolescentes. Outra temática que também é bastante forte dentro dos contos que estão nesse livro, né, é a relação entre as pessoas. E eu vou falar uma exclusivamente, que é a relação entre professor e aluno, que nós, enquanto professores, né, vivenciamos, né, as vidas desses adolescentes de uma maneira muito breve, afinal são apenas durante os anos escolares, mas ao mesmo tempo são com laços profundos. A gente não pode desconsiderar o fato de que muitos deles passam mais tempo, às vezes, conosco do que com os próprios pais em casa, né, ou com outros familiares. Então, o texto O Soro, por exemplo, fala, né, de dois adolescentes que conversam com o professor sobre intimidades suas, né, o fato de um estar apaixonado pelo outro colega, né, e o professor ser aquele que recebe essas informações sempre, mas que nunca conta nada, né, fica só recebendo e eles vão aos poucos se revelando e compreendendo que atitudes eles podem tomar ao longo dos próximos tempos. Então temos aí 3 temáticas que são bem relevantes de serem discutidas com os nossos alunos por meio das histórias aqui presentes. A gente pode ver também que os enredos que estão aqui dentro, eles refletem, de certa forma, a realidade de uma maneira bem forte, tá? Principalmente no que tange o envolvimento dos estudantes com a sala de aula, no que tange as suas reivindicações, as suas ideias, né, que afloram em virtude das suas vivências. E a gente não pode desconsiderar o fato, obviamente, que como eu sou professor e trabalho com essa gurizada, eu tentei, ao longo da construção do livro, trazer algumas dessas ideias para dentro do material. E a partir daí, então, poder discuti-las através da minha ótica, através da ficção, né, como poderiam ser as causas e as consequências dessas ideias.
E aí, claro que a partir delas a gente pode conversar com os nossos estudantes e tentar, né, jogar com possibilidades, né, o que, que eles pensam, o que, que eles sentem, o que, que eles veem a partir disso que é trabalhado. Alguns personagens que são relevantes aqui ao longo dessa história, eu vou abrir aqui no sumário e vou falar para vocês de pelo menos 3 histórias que valem a pena a gente pesquisar um pouquinho e ver os personagens que estão lá dentro. Por exemplo, no Ossor, né, que nós temos, né, o menino e a menina que conversam com o professor, que são, na minha concepção, bem legais em função da exposição que eles fazem sobre os seus sentimentos, né, frente a si próprios, né, para o professor, que é bem interessante nós abordarmos. No texto O Primeiro Dia de Aula, o personagem Caio vem do interior do Rio Grande do Sul e tem uma vivência muito diferente, né, culturalmente diferente com as pessoas da capital. Então também é um personagem que pode ser abordado em virtude desse conflito, né, urbano-rural, né, que nós temos aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Outro personagem que seria interessante de a gente cuidar, caso queira, é a menina de Um Rastro de Coragem no Meio da Escrita, né, que é uma moça, na verdade, que ela é muito sozinha, ela é muito solitária e ela encontra por meio da escrita possibilidade de falar um pouco sobre si, um pouco sobre as coisas que ela pensa, que ela sente, né? Então, assim como a gente viu lá no fim de Alice, eu vou deixar o card aqui em cima para quem quiser dar uma olhadinha, falar da escrita, da exposição da escrita por parte do adolescente sempre é importante, porque nesses textos brotam muitas coisas que às vezes eles não falam, né? Então é bom nós cuidarmos. Então aí nós temos alguns personagens que são relevantes para vocês cuidarem. E para finalizar, esse livro aqui, ele tem sido trabalhado com basicamente todo o ensino fundamental. Claro que alguns textos eu não daria, eu especificamente não trabalharia com 6º ano, até com 7º, mas 8º e 9º seria muito tranquilo. Em todo caso, dá para trabalhar durante todo o ensino fundamental e ainda por cima, né, principalmente com as turmas que tiverem trabalhos mais voltados para essa relação entre pessoas e escola, também podem abordar, independentemente da faixa etária que quiserem trabalhar. Então esse foi mais um vídeo, né, para o nosso glorioso, nossa série, né, de estruturas paratextuais, para que então a gente possa discutir um pouquinho, trazer outras ideias para trabalhar com livros, com histórias que sejam relevantes para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, tá? Se por acaso tu leste ou tu trabalhaste com o Dia de Prova e outros com os adolescentes, deixa um comentário, manda um recado pra gente poder discutir um pouquinho e conversar sobre novas possibilidades de trabalho com esse texto. Um abraço a todos e até a próxima!